Queridos irmãos e irmãs, vivendo o dia da Páscoa, é o que vivemos até amanhã, esses 8 dias como o dia da Páscoa. Como para nós é importante pedir a Deus a graça, Senhor, que a Tua Páscoa, a Tua ressurreição, que a Tua vitória possa gerar em mim esta certeza que os apóstolos demonstraram na primeira leitura. Veja que os apóstolos estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E nessa perseguição, presos, apanhando, sofrendo várias perseguições. Como é lindo de ouvir esta palavra de Pedro e de João. Pedro e João responderam, diante das ameaças daquelas autoridades que estavam ameaçando prendê-los e açoitá-los. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Mas veja aquele Pedro que antes era tímido, veja esse Pedro agora, tendo diante de a certeza da ressurreição de Jesus, a força, a coragem dele. Não mais aquele homem tímido, que diante daquela senhora lá, quando ele passou Jesus indo para o Calvário, e perguntaram para Pedro se ele era um deles, um dos seguidores daquele Jesus. E Pedro: não conheço. Pedro nega Jesus. E esse Pedro, após a ressurreição, olha a força: julgai vós mesmos. Ele enfrenta as autoridades e dizendo: obedecemos a Deus e não aos homens. Meus irmãos, como precisamos pedir a Deus essa graça também. Quantas vezes, diante das tentações, diante das situações da vida, é mais cômodo, para ficar bem diante dos outros, para não zombarem de nós, obedecer aos homens e não a Deus. Então, pedir, Senhor, que essa Páscoa que estamos vivendo nos dê essa coragem que Pedro e João tiveram, de não ter medo de querer Te agradar, e não ficar cheio de milindres, cheio de coisa, para ficar bem diante dos outros, querer agradar os outros e desagradar a Deus. Então, assim como Pedro e João tiveram essa coragem, Senhor, também tenhamos essa coragem. Que o Evangelho de hoje, depois que Marcos faz uma catequese, é lindo o Evangelho de Marcos, né? Marcos é o primeiro Evangelho escrito. Então não é Mateus o primeiro, nem o outro Evangelho. O texto dos Evangelhos primeiro, o mais antigo, foi escrito por Marcos. E ele então começa fazendo esse resumo de toda a vida de Jesus, da ressurreição, as vezes que ele apareceu, a quem ele apareceu. E termina o Evangelho que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Então hoje somos nós que também, se realmente acreditamos que Cristo está vivo, devemos continuar este anúncio. Assim como as mulheres que viram Jesus, foram correndo avisar os apóstolos, e os discípulos de Emaús, quando reconheceram Jesus a partir do pão, é o que Marcos mostra aqui, né? Justamente esse resumo. Assim que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus, saíram correndo para avisar os outros. E nós? Será que a gente reconhece Jesus na Eucaristia? Será que a gente conhece que Jesus realmente está vivo? Se reconhecemos, também nós precisamos ter essa atitude de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús, dos apóstolos, saíram correndo para anunciar que Jesus está vivo. Então que essa certeza invada o coração de cada um de nós e sejamos continuadores deste anúncio. É isso que termina o Evangelho de hoje: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quantas criaturas ainda não conhecem Jesus? Quantas criaturas ainda não ouviram essa notícia? Ouviram, passou pelo ouvido, passou para o outro, mas não entrou essa mensagem no coração, ainda não mudou o coração, ainda estão longe de Deus. Então que o Senhor nos dê a graça de, fortalecidos por essa certeza, também convictos dessa verdade, convencer outros a estar com Jesus, a seguir Jesus ressuscitado.